Olá, bem-vindos às Conversas para Avançar. Eu sou Paula Capaz, coach profissional e fundadora da marca Coaching PT, com as minhas colegas Paula Gonçalves Pereira e Maria João Martins. Todas as quintas temos um convidado e hoje é Luísa Neto Pereira. Olá, Luísa. Olá, Paula, obrigada pelo convite, antes de mais. Nada, Luísa. Olha, quem é a LNP? Bom, a LNP são as iniciais de Luísa Neto Pereira, que para além do meu nome, é também o nome da empresa, que eu criei em 2013. É uma empresa que tem como foco a área de eficácia organizacional e atuamos nas componentes de consultoria, formação e coaching, quer individual, quer de equipas. É uma empresa que trabalha num modelo de rede, portanto com vários parceiros de negócio, o que permite que exista uma flexibilidade na constituição das equipas, quer em termos de competências, quer também no seu próprio dimensionamento, para fazer face, obviamente, às necessidades do cliente e dos projetos em causa. Obrigada, Luísa, pela tua apresentação profissional. E dado que estamos a falar à volta de uma ideia, que é a ideia de avançar, o que é que significa para ti essa ideia? A ideia de avançar. Eu associo a progredir e também a movimento, mas se eu tivesse que especificar, quando eu penso nessa palavra de avançar, talvez eu aqui identifique, pelo menos para já, três tipos de movimento, não é? Que é o movimento quando nós passamos de A para B e, portanto, e que B está definido, ou seja, o ponto B está definido, e, portanto, definimos um conjunto de ações, um conjunto de planos para efetivamente avançarmos em direção a B. Também considero que é avançar, mesmo quando B não está definido, mas nós temos claro que já não é A, porque isso poderá abrir portas exatamente para novos Bs ou Cs. E, portanto, é um momento de consciencialização que efetivamente podemos ter várias possibilidades. Curiosamente, e pensando também sobre avançar, por vezes, para mim, não tem que haver B. Pode ser simplesmente ainda ter que estar no primeiro ponto, no ponto A, mas aprofundar o que é que significa estar ou ser, não é? A, dependendo do que é que estamos a falar, uma vez que estou a falar um bocadinho em termos abstratos. Mas, portanto, assim resumindo, para mim, essa ideia de avançar é um avançar que pode haver um outro ponto, definido ou não, ou estar no próprio ponto e aprofundar. E o que é que te fez avançar, ou passar de A para B, ou manter-te no A com mais consciência? O que é que te fez avançar até à fase de vida onde estás hoje? Eu diria que a própria vida, não é? E as decisões que fui tomando com o conhecimento que tinha, se calhar recordando quando eu era, se calhar, nova e durante muito tempo, eu sempre tenho a ideia que era muito claro o que eu queria e o que eu não queria, não me era difícil definir planos de ações, acho que tinha algum prazer no esforço de atingir e mesmo de adiar gratificação. A vida foi-me devolvendo que provavelmente eu estava a assumir um pressuposto de que podia controlar mais do que efetivamente controlo ou controlava, mas é também aplicável ao presente, obviamente, e por isso eu acho que desde há uns anos para cá, que para mim avançar é este desafio entre o fazer acontecer aquilo que para mim tem sentido, mas também ter a rapidez e a flexibilidade de adaptar o que a vida me traz. E, portanto, eu diria que avançar tem sido este bocadinho o meu caminho. Mas acho que a vida dita muito e a liberdade está um bocadinho no como é que nós decidimos agir em cada momento. E pegando nessa tua palavra, vida, que valores é que te orientam na tua vida? Nunca é fácil essa pergunta. Ocorre-me de imediato o rigor, pensamento crítico e independente, verdade, ainda que seja uma palavra difícil, não é? Devido à subjetividade e relatividade que a maior parte das verdades encerra, por isso talvez uma procura de conseguir ser honesta comigo mesma. Sim, eu diria que seriam esses os meus valores, ou que são esses os meus valores. E enquanto coach, se pudesses falar com o teu eu coach, o que é que lhe dirias? E qual eu é que falaria com o meu eu coach, Paula? O eu Luísa Neto Pereira, o eu Luísa. O eu Luísa. Eu acho que eu não diria nada de substancialmente diferente do que tenho dito, talvez por uma escassez de ideias atualmente, não sei. Para mim, o
ser coach ou desempenhar esta atividade de coaching, pressupõe ter muito claro como estou em cada momento e quem sou, e portanto continuar sempre o meu autoconhecimento. Aquilo que muitas vezes conversamos, não é, sobre ter muita consciência sobre os nossos temas em aberto, para efetivamente conseguirmos compartimentar e estar com o outro, não é? E, portanto, para mim, efetivamente esse processo de autoconhecimento, quer por reflexão individual, quer acompanhada, e portanto uma coisa não exclui a outra, é essencial para efetivamente o que é meu, o que é do outro. Uma outra vertente que para mim também, e desde há uns anos, tem sido muito curiosa em termos de reflexão, que é o que é que tem que acontecer em mim para eu me permitir estar verdadeiramente disponível para o outro. E como somos coaches da ICF, Paula, muito aqui esta competência 4 da presença de coaches, não é? Esta disponibilidade em que o outro se permite ser. Mas o que é que antes disso eu tenho que trabalhar em mim como coach para estar nesse espaço e para proporcionar esse espaço. E portanto eu diria que é o que eu continuo a dizer ao meu eu coach que tem que trabalhar. Todos os dias, não é, Luísa? E que palavras é que definem aquilo que tu pensas sobre o mundo? Uau! As palavras trágico, belo, inquietante e por isso estimulante. Sim, acho que sim. Seria isso, trágico, belo, inquietante e estimulante. E se pudesses construir um planeta de raiz, quais eram as 3 coisas que farias em primeiro lugar? Ou melhor, a primeira, a segunda e a terceira? Uau, essa é que sim, é uma pergunta muito ambiciosa. Eu diria que só a fase de desenho de alto nível iria demorar muitos anos. Vais desculpar-me se eu não responder exatamente à tua pergunta, mas é uma ligeiramente diferente. Depois dir-me-ás se concordas. Está bem. E Okay. é, face ao planeta atual, o que é que eu tenderia a testar de forma diferente, não é? E eu diria que seria a nossa programação para a sobrevivência individual, para uma programação de sustentabilidade do sistema global. Não sei bem quais eram as implicações. Numa primeira análise, parece-me que os nossos critérios de decisão e mesmo o tipo de enviesamentos, conscientes ou inconscientes, que fazemos, em termos da interpretação dos acontecimentos, e cada um de nós, com a sua forma específica de ser e de pensar e de sentir, seriam substancialmente diferentes e provavelmente teríamos algumas melhores respostas a desafios que cada vez acho que são mais prementes, quer com uma questão ambiental, quer humanitária, mas que não são de agora, não é? E portanto eu diria isso, ainda que teria que testar aqui um equilíbrio de algum reforço de pensamento e ação individual e portanto também aqui o papel do indivíduo como uma contribuição para o sistema, mas eu diria que gostaria de testar essas duas hipóteses, que era efetivamente alterar a programação da humanidade, mantendo o papel do indivíduo, mas não como sobrevivência, mas como input para a sustentabilidade do sistema global. Não tens a menor ideia qual era a primeira coisa que farias, qual era o primeiro passinho ou o primeiro plano de ação, não? O primeiro passo era provavelmente ver prós e contras destas duas hipóteses. Ok. E o que é que tu aprendes quando avanças, imaginando que avançarias com estas duas hipóteses? O que é que tu ias aprender? O que é que eu ia aprender? Com essas duas hipóteses, não sei, não é? São muito abstratas e não sei o que é que eu iria aprender. Agora, para avançar, eu penso, quer dizer, quando falamos e pensamos ao mesmo tempo, nem sempre é linear, mas eu diria que antes de avançar já há uma aprendizagem, ou eu preciso de aprender antes de avançar. A partir daí eu acho que geralmente é libertador, não é? No sentido de expansão. Há um expandir ou de conhecimento, ou que seja pensamento, que seja consciencializações a nível do sentir, eu diria que é libertador e requer energia. E esse é um ponto de vigilância, não é? Pessoal, pelo menos, porque de facto requer, mas é obviamente libertador.
Mas antes do primeiro passo de avançar, eu acho que já tem que haver uma aprendizagem, nem que seja aquela do momento em que nos disponibilizamos para dizer já não é aqui. E achas que corres riscos quando avanças? Ou Sim, quando te disponibilizas para avançar? sim, eu acho que há sempre riscos, não é? É o risco de que onde eu estou, provavelmente eu já tenho pelo menos um nível de conhecimento sobre. E quando avançamos não sabemos. E daí a energia, não é? A energia para avançar, a energia para estar disposto para errar, para corrigir, para continuar a avançar, porque às vezes o ponto de onde partimos já não é possível e aceitar isso. Exato. Olha, Luísa, estamos quase a acabar a nossa pequena entrevista das quintas-feiras e queria-te perguntar, antes de irmos embora, o que é que tu levas desta conversa? Eu levo aquele enorme prazer de refletir acompanhada, que eu acho que é dos melhores formatos das conversas, ou pelo menos é pelo menos o formato da conversa que eu mais aprecio. Agradeço as tuas perguntas, não foram fáceis e por isso Foi de propósito, Luísa, foi de propósito. foram muito boas porque permitiram essa reflexão, não é? E mesmo que não haja respostas certas, eu acho que só o ato de pensar é para mim gratificante. Obrigada, Paula. Obrigada, Luísa. Vemo-nos nas nossas redes, às quintas-feiras, numa destas quintas-feiras próximas. Beijinhos. Obrigada, Paula. Obrigada pela tua disponibilidade.